Minha filha tem 12 anos, demonstra gostar de meninas, mas não teve a experiência de se relacionar, mas já demonstrou que tem curiosidade de beijar. O que você sugere que eu fale? Esse é um assunto, não é, que tem sido uma constância aqui nas minhas redes sociais. E eu imagino, né, o quanto que para você essa situação é uma situação difícil, porque quando você era adolescente, esse era um tipo de situação que não era comum de acontecer nas rodas de amigas. As amigas assumirem que tinha desejo por uma outra menina. Não que esse desejo não existisse. Esse desejo até podia existir, mas a gente não se sentia à vontade, né? Na minha época, então, nem pensar. Né? Se a gente achava uma menina bonita, a gente até podia dizer que aquela menina era bonita, mas a gente jamais poderia dizer para ninguém, sabe, que teve sonhos, fantasias em beijar uma garota, muito menos contar para nossa mãe. Então veja que coisa legal. A sua filha hoje, ela já consegue contar para você. Se ela consegue contar para você, isso mostra que há uma conexão aí entre vocês. E isso é uma coisa importante. Então, primeiro, conta para ela o quanto é difícil para você, né, ouvir, não em termos de julgamento, não em termos de dizer que ela está certa ou que ela está errada, mas em termos de você querer entender o que de fato está se passando com ela. Por quê, filha? Eu não consigo entender direito. Conta para ela como era na época que você tinha essa idade dela. Como é que era para você conversar sobre esse assunto? E se para você conversar sobre esse assunto era uma coisa difícil, explica para ela por que era difícil. Ou porque você não sabia, ou porque, sabe, naquela época ninguém falava a respeito dessa situação, ou porque isso era uma coisa que nem passava pela cabeça sua e das pessoas com quem você convivia. E que, portanto, agora, como isso está vindo à tona, pede para ela te explicar o que está acontecendo com ela. Por que ela sente isso? Por que ela acha que ela é assim? Porque, obviamente, você vai ver, tem outras lives que eu já fiz aí falando sobre a bissexualidade na puberdade, e eu falo nessas lives que aos 12 anos é um momento ainda de muita confusão, né? Até o Samitiba chamava de confusão pubertária. A gente ainda confunde muito os nossos sentimentos em função de tanta coisa nova que está acontecendo. Então é possível que ela seja? É possível que ela seja bissexual. Mas é possível também que ela não seja, que ela esteja confundindo os sentimentos? Também é possível. Mas se você chegar para sua filha e disser, ai filha, não, isso não existe, nesse momento você não vai saber o que é isso, então você dá uma de dona da verdade e chega para ela e diz que ela está errada e que menina não sente isso, que não é para... O que vai acontecer? Ela vai se afastar. Agora, se você conta, né, que é isso que eu estou trazendo, se você mostra a sua vulnerabilidade, de que você desconhece esse sentimento, que você não sabe o que é isso, e pergunta para ela te descrever o que é que ela está sentindo, para vocês juntas pensarem, buscarem conhecimento a respeito, não é? Então, você consegue ir conversando e adequando aquilo que ela está te dizendo às suas expectativas e ao respeito a esse momento que ela está vivendo. Então, tem coisas que a gente pode ter certeza, né? Através da evolução, a gente ter certeza de que aquilo já é claro para os nossos filhos, para nossas filhas, que está acontecendo. Tem outros que não. E hoje ela pode contar com a sua orientação. Hoje ela pode contar com esse tipo de informação. Então, traz para ela o teu sentimento, traz para ela como era na sua época e questiona, né, dentro do que mudou hoje, por que ela diz isso? A partir do que, né, que ela se refere nesse sentido de que ela tem vontade de beijar? Claro, as meninas hoje vivem num mundo, né, onde esse mundo é muito mais permissivo em termos de experimentações. Mas é em função dessa novidade ou dessa possibilidade, porque é mais fácil beijar uma menina do que beijar um garoto, porque com o garoto ela ainda não sabe como é que lida. Gente, tem tantos questionamentos para a gente fazer nessa hora que a gente vai entendendo. E eu entendo, né, o quanto que é difícil e o quanto muitas vezes isso mexe com a gente, porque eu mesma, né, quando
começou toda essa nomenclatura, nova nomenclatura em relação ao ser sexualmente, né, na vida. Então, não só em termos da orientação sexual, mas principalmente em relação ao gênero. A orientação sexual, nem tanto, eu já tinha um bom conhecimento e ela não mudou tanto, né? Embora hoje tenha umas questões aí que tem umas que eu até hoje ainda não consegui entender a diferença, né? Eu entendo e compreendo que as pessoas podem se sentir assim, mas não consigo às vezes entender determinadas diferenças. Agora, em relação a gênero, por exemplo, eu quase enlouqueci no começo, não é que eu falava porque ele, porque ela, não, você não pode falar, tem que falar ele e ela. Então, no começo foi muito difícil, eu até digo, eu acho que já está na hora de eu me aposentar. Aí eu falei comigo mesmo, puxa, Lena, você está desistindo? Você está desistindo só porque você se deparou com uma situação nova? E é o que está acontecendo com vocês também. Vocês estão se deparando, claro, de uma forma diferente da minha. A minha forma, eu me deparei com essas questões dentro de uma colocação profissional, que me fez fazer o quê? Em busca de mais estudo, em busca de tentar entender, de conversar com as pessoas, de entender esses sentimentos, de entender o posicionamento, de estudar, né? de me informar. Então, é a mesma coisa que eu digo para vocês. Vamos em busca, né, de conhecimento. A gente não pode desistir dos nossos filhos, não é? A gente não pode desistir dos nossos netos. A gente não pode desistir das pessoas que a gente ama. A gente tem que ir em busca para tentar entender cada vez mais e com esse entendimento e trocando a nossa história, a gente poder, né, criar esse diálogo, essa conexão, e é através dessa conexão a gente se comunicar melhor.